derrotista, uma visão pessimista, mas eu prefiro me incluir entre os pessimistas que acham que a gente precisa fazer silêncio, do que entre aqueles que acham que a gente pode sair fazendo um carnaval diante da possibilidade de todos nós sermos retirados da vida na Terra. Ailton, uma questão que me vem também, assim, cada um, claro, né, reage de uma forma a essa situação toda que a gente está vivendo. Da minha parte, essas reflexões eu considero bastante importantes, quer dizer, a situação é uma situação nova que mostra que nós precisamos buscar caminhos novos. Agora, na sua visão, é possível, como seria possível, né, ter essas duas formas de vida, uma forma de vida assim, mais cuidadosa com o planeta, mais preocupada, mais integrada com o planeta e não descolada do planeta, a gente cada vez se separando mais da Terra. Como é possível, né? Se você acha que a gente conseguiria conciliar uma vida mais natural, uma vida mais voltada para a terra, como é a vida dos povos das florestas, com essa forma mais urbanizada, com essa forma que nós trouxemos com a colonização, com essa forma que tem mais europeia, assim, de vida, de grandes construções, desses avanços tecnológicos que a humanidade viveu até agora, né? É possível a gente conseguir equilibrar essas duas formas de ocupar o planeta e de existir aqui na Terra? Eu gostei muito de ter a notícia de que os holandeses já estavam, antes da pandemia, cogitando de parar com a ideia do desenvolvimento, né, e começar a desenvolver práticas, experiências dentro da sua economia que estava mais relacionada com a ideia de envolvimento, ao invés de desenvolvimento. Eu imagino que se as nossas escolas, as crianças tivessem contato desde cedo com disciplinas e ideias voltadas para o envolvimento, com o ecossistema onde eles vivem, com o país onde eles vivem, com o continente onde eles vivem e com o planeta onde esse continente existe, nós íamos construir devagar uma nova perspectiva ou abrir possibilidades para outros paradigmas de vida que não seja esse calcado no consumo e na predação do planeta. Porque quando a gente pensa em planeta, a gente pode estar convocando um imaginário muito vasto e difícil de assimilação, por exemplo, pelas crianças. Mas se a gente convocar as crianças a um envolvimento com a vida, significaria, por exemplo, que o lugar onde ele vai se reunir para ter uma experiência educativa, formação da infância, ele vai ter contato com o ecossistema onde ele vive, com o igarapé, com a água, com o rio, com a lagoa, com a nascente, com as plantas, com os animais que vivem naquele lugar, que existem naquele lugar. O conhecimento sobre esse ambiente ia abrir outras perspectivas, por exemplo, com relação à dieta alimentar, às fontes de energia, às possibilidades de uso de materiais que são desprezados, mas que podem ter um outro uso. Então, seria uma reeducação de hábitos nossos que estão vinculados a um tipo de consumo, a um tipo de uso dos recursos da natureza, em que a gente ia nos perceber nós também como parte disso que nós imaginamos separadamente como recurso. Ia deixar de ser um recurso e ia passar a ser uma integração com esses ambientes e possibilitando um tipo de vida mais equilibrado. Talvez a gente não vá voltar a um ideal de humanidade cuidadosa consigo mesmo e com a vida, mas a gente pode diminuir o risco da gente desaparecer de uma hora para outra. A
Essa iniciativa que os holandeses estão fazendo, parece que agora com a pandemia eles reforçaram o compromisso social amplo, né? As indústrias, e parece que em alguns outros países também da Europa estão sendo feitos debates sobre a ideia de retomar a economia nos termos capitalistas, estão querendo revisar, por exemplo, a questão dos sistemas de saúde, que a maioria desses países não tomava a saúde como uma questão pública, achava que a saúde era uma coisa que você podia comprar, uma coisa privada. Mercadoria, né? Uma mercadoria. Então, eu acho que está tendo uma pequena revisão de valores, mas eu não acredito que isso ainda seja suficiente para a gente atender aquele chamado da terra. Silêncio, filhos, silêncio. Porque tem uma fissura, tem uma expectativa das pessoas de sair da pandemia e ir para a fila do supermercado, do shopping, como aconteceu recentemente. Algumas capitais do Brasil fizeram uma saída da quarentena e as pessoas tumultuaram. Correram para o shopping, compra, né? De consumo. Então, é como se fosse um vício mesmo. Não é uma coisa consciente. Então, talvez devesse fazer um trabalho de conscientização das pessoas com o envolvimento com a vida e não essa ideia da mercadoria, essa ideia de um consumo totalmente desinvestado, como se a gente fosse baratas soltas no armazém de açúcar, uma coisa assim. É insano esse tipo de comportamento. E tem os reflexos que nós estamos vendo aí e vivendo com essa situação da pandemia. Ailton, eu queria fazer uma última pergunta. Eu queria agora abrir espaço para você, que é, assim, além de uma liderança indígena dentro, né, das aldeias Krenak, também você tem, ao longo da sua trajetória, uma articulação com vários outros povos indígenas do Brasil, e essa é uma das suas uma das características aí da sua trajetória de vida e da sua trajetória política. Como é que está a situação dos índios no Brasil diante da situação da pandemia? Como é que a Covid-19 está impactando os índios que vivem aí perto do Rio Doce, os da Amazônia, de outros locais do Brasil? Como vocês estão se conversando dentro dessa situação? O melhor exemplo de qualquer assunto ou de qualquer questão é o doméstico, é o exemplo de casa. Nós estamos aqui na margem esquerda do Rio Doce, como eu mencionei inicialmente, numa reserva que foi estabelecida para os Krenak na década de 20 do século passado, em 1923. Portanto, antes de qualquer constituição nossa estabelecer que o Estado brasileiro deveria respeitar o direito dessa população originária, o presidente da província de Minas Gerais, na década de 20 do século passado, quando começou a colonização dessa região, ele mandou separar uma pequena área, uma reserva de 4.000 hectares, para que os índios que estavam circulando aqui na região fossem confinados nesse território. Quer dizer, a gente tem um século de confinamento. Nós usamos essa experiência para nos proteger contra o contágio. Isso significa que aqui dentro não tem contágio. São 130 famílias vivendo uma quarentena coletiva, comunitária. Nós sabemos, alertamos uns aos outros do risco, recomendamos não ir lá fora, ter um controle social para que isso não aconteça. Os nossos vizinhos dos municípios, em Governador Valadares já morreu gente, tem um contágio gritante lá. Em alguns pequenos municípios, a 50, 100 quilômetros daqui, estão se repetindo as mortes. Aqui dentro a gente está ainda sem esse contágio e queremos continuar sem esse contágio. Mas nós sabemos de outras centenas de terras indígenas no Sudeste, né, afetando os nossos parentes Guarani, os Caingangue, os Terena, os Kaiowá-Guarani no Mato Grosso do Sul, os nossos parentes Chavantes, já tem ocorrência de contágio entre os Chavantes. Quando você vai para a Amazônia, então, é uma tragédia. Em Manaus tem o maior número
de óbito de pessoas indígenas. São os indígenas que estão vivendo em situação de desaldeados, situação urbana em Manaus, estimada em 30 mil pessoas, de várias etnias. Quando eles morrem, no óbito deles, não diz que eles são indígenas. Isso é um reclame e foi uma denúncia, inclusive, dos nossos parentes, das organizações indígenas que atuam, que estão entre as comunidades na Amazônia, como a COIAB, que é a Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, a FOINE, que é a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, e a própria APIB, né, que é uma articulação dos povos indígenas brasileiros, que tem base em Brasília. Ela tem emitido boletins frequentes contestando a subnotificação que a CESAI, os distritos sanitários, né, que atendem ao povo indígena, têm contabilizado só as pessoas indígenas que têm um registro dentro de um polo de atendimento da saúde do subsistema da saúde indígena, né? Aqueles indígenas que aparecem no hospital, são internados e dão óbito, não é indicado a etnia dele, o povo dele, portanto, ele não entra nessa estatística como indígena. Ele aparece como alguém de Manaus que morreu. E a identificação no óbito é cor parda. Cor parda não diz nada. Na verdade, ela revela uma tragédia, que é a falta de reconhecimento e a invisibilidade que uma parte do nosso povo vive num sistema que deveria ser mais próximo das pessoas e que nessa pandemia agora deixou as comunidades indígenas em situação de alto risco, né? Tem gente morrendo no Alto Rio Negro, né? A partir de São Gabriel, nós já fomos notificados da morte de pessoas que estavam nas aldeias, mas que foram contagiados por gente que está em movimento entre o Manaus e a região do Alto Rio Negro. Na bacia do Rio Solimões também, entre os Cocama, tem mortandade. Parece que entre os Cocama foi onde foi registrado um contágio comunitário, quer dizer, várias pessoas transmitem uns para os outros e sem condição de atendimento acaba resultando na morte de muitas pessoas. O povo indígena, eu acho que está no Nordeste, no Sudeste, na Amazônia, consciente de que tem que fazer o resguardo. Alguns estão tomando cuidado e conseguindo sucesso desse resguardo e estão evitando morte dentro da sua aldeia. Nós esperamos continuar resistindo daqui com o controle social, com as recomendações, com a orientação, para a gente não ter um contágio. Mas é trágica a situação. Vocês estão vendo nos jornais que o número de mortos entre comunidades indígenas já alcançou um registro de mais de 200 pessoas que morreram com esse contágio. Diante da estatística de 27 mil, 28 mil pessoas no Brasil, isso pode parecer insignificante, mas nenhuma morte é insignificante, principalmente quando ela é dentro da sua família. O meu sentimento de solidariedade com todas as pessoas que perderam um amigo, um familiar, porque eu acho que nós estamos chegando num ponto em que quase todo brasileiro tem algum parente ou amigo que foi embora por causa dessa pandemia, que morreu com essa pandemia. E a gente não pode naturalizar isso, porque se nós naturalizarmos isso, na hora que abrir a porteira, como diz o ministro Salles, a boiada vai passar. Só que é uma boiada necrófila, uma boiada da necropolítica, uma política de morte, que acha que pode abrir a porteira e deixar a morte passar em cima das pessoas. É uma vergonha, também do ponto de vista político, a realidade que nós estamos vivendo hoje. A gente só convocar os brasileiros a um tipo de cidadania responsável, não só consigo mesmo, mas com o ecossistema onde vive, com o território onde vive. Eu quero te cumprimentar, que você sabe que você vive dentro de um bioma, que é o Cerrado. Você tem consciência disso. Então, juntos, vamos fazer o que a gente puder para a gente melhorar a nossa vida, a qualidade da nossa vida, né?
Eu acredito que esse seja realmente o caminho, procurar encontrar o equilíbrio. Fica registrado aqui, é importante você colocar essa questão assim, em relação aos povos indígenas, porque é uma pessoa que está falando assim, de dentro dessa articulação, uma pessoa que conhece bem o assunto, que conhece bem as diferentes etnias aí por todo o nosso Brasil. Ailton, eu agradeço muito a sua presença no Cidadania, obrigado por essa entrevista. E eu quero agradecer também a todos os nossos internautas, as pessoas que assistiram a entrevista. Essa entrevista fica gravada, disponível no site da TV Senado, www.senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Para as pessoas que quiserem fazer alguma sugestão de pauta para o Cidadania ou até fazer críticas ou comentários sobre as nossas entrevistas, acessem a ouvidoria do Senado, também pelo site do Senado, senado.leg.br/ouvidoria. Obrigado pela participação de todos e até o próximo Cidadania. Voltamos aqui, pessoas. Vocês estão aí, pessoas? Todo mundo aí? Estão todos? Estão todos? Quem está falando comigo? Guilherme? Del. Bom, eu não sei se vocês conheciam, vocês já conheciam o Ailton Krenak? Já? Não, professora. Não? Nunca ouviram falar do Ailton Krenak? Então, ele bom, ele já se apresentou. E ele traz uma visão da pandemia sob a ótica, o olhar dos povos indígenas, que a gente estava discutindo sobre como eles percebem, a gente estava discutindo a interação entre o biológico e o social na nossa cultura não indígena, né? E aí eu trouxe a contribuição da antropologia para dizer que a antropologia percebe essa interação como um fenômeno social total, isso muito particularmente a antropologia. E agora, antes que eu siga em frente com a aula, eu gostaria de ouvir algumas colocações, alguns comentários de vocês, fazendo favor. Quem pode comentar o que a gente acabou de assistir, o que o Ailton Krenak traz de novo, já, até porque se ninguém conhecia o Ailton Krenak, acho que tem algumas coisas que a gente pode observar, né? Quem pode colaborar? Professora, eu acho que a questão da saúde envolve muito o meio ambiente. Eu fui educada assim. Então, eu acho muito interessante ele ter abordado isso também, né? Ele falou muito sobre que se a gente não cuidar do planeta, a gente não tem como sobreviver, e que o planeta volta isso tudo pra gente. Isso está tudo relacionado com a nossa saúde, né? Achei super importante isso. Ele, inclusive, o entrevistador falou exatamente isso, aí o Ailton Krenak fala para a gente que é exatamente que o que acontece com a Terra vai acontecer conosco, né? Relacionado à vida, à saúde. Ele chama de... Essa é a cosmovisão indígena, né? A visão do cosmos, né? Do como se relacionar. Eu acho que a gente pode abrir para pensar como é que nós nos relacionamos com o todo, né? E como eles se relacionam com o todo, né? Quem está mais próximo da ciência? Olha que terrível fazer essa colocação. Quem está mais próximo do conceito da antropologia, que é uma ciência, de saúde e doença como fato social total, né? Um encontro
fato social total. Quem está mais próximo da ciência da antropologia? Será que a cosmovisão indígena também está próximo? Fala sobre isso, né, gente? Ou não fala? O que vocês acham? Tem a ver com o que a gente estava discutindo antes? Tem ou não? O que vocês acham? Hein, pessoas? Fala, Pedro. Cadê a galera da biblioteca, da sala? Não tem um microfone para falar? Sim, a gente acha. Pedro, o assunto é tão sério para estar fazendo piada. Não, é porque a gente estava discutindo aqui, a gente acha que... Então fala pra gente. A gente concorda com você, professor. Não pode ter vergonha de falar. Quem fala? Fala, Pedro. Outra pessoa pode falar o que a gente descobriu com o indígena, né? Quem é que está atrasado aí? Quem é que traz cientistas para dialogar com a gente? O cara citou Einstein. Então, professora, Edinalva falando. Você está conseguindo ouvir? Está me ouvindo? Oh, perfeitamente. Quem está falando? Edinalva. Fala, Edinalva. Então, no início, justamente, pelo atraso indígena, assim, né, que nós, enquanto a cultura ocidental, a gente entende, a gente sempre classificou como atrasados, eu acho que cai totalmente por terra, porque, assim, a fala dele, ele fala de... ele fala da ciência, ele fala da saúde como um todo, então, quer dizer, ele colocou assim, né, popularmente falando, no chinelo, muita coisa que a gente imaginava que o indígena, por exemplo, não saberia nos dizer. Acho que foi uma lição muito grande para a gente. Ele reforça o texto que a gente tem de que é preciso desconstruir essas ideias equivocadas sobre eles, né? Não? Isso mesmo, com certeza. Equivocadas, porque senão a gente fica meio assim sem saber, mas quem está trabalhando com a ciência? Né? Quem está repetindo ideias vazias? Ok, o que mais que a gente pode ir? Obrigada, Edinalva. Pedro, você quer falar, Pedro? Professora, eu concordo com a Edinalva, né, que a gente na verdade, tem muito o que aprender com a cultura dos indígenas, né, porque tem várias culturas que ensinam muito autoconhecimento também, além, tipo, tirando essa parte do envolvimento com a natureza, essa parte psíquica, né, da gente, que tem muita cultura que tem uma cultura, eu acho que indígena, que tem um chá, eu não sei, esqueci o nome, que eles davam para as pessoas, né, que aí eles faziam uma viagem de autoconhecimento. E tem estudos por cima desse chá que mostra que, não sei explicar, que realmente ajuda, e assim, é muito forte. E assim, botaria em contradição falar que a pessoa, esses povos indígenas são atrasados, mas têm um conhecimento, tipo, muito além do que a gente imagina, sabe? Sim, Pedro. Sim, na verdade, a gente vai ter uma aula lá na frente, Pedro, sobre curas xamânicas, sabe? E para os indígenas, as doenças do espírito são cuidadas e tratadas, você falou, legal, são tratadas pela religião, para os indígenas, doenças do espírito. Ou seja, isso que você falou, abalos psicológicos, alguns problemas. Na nossa sociedade ocidental, as doenças do espírito são tratadas pela psicologia, pela psicanálise, né? As doenças do corpo, do organismo, são tratadas com os remédios, pela medicina, pela biomedicina. Você falou, ele fala, o Krenak fala, os irmãos deles estão indo para os hospitais. As etnias estão morrendo de Covid, estão entubados. Sequer são registrados como indígenas, né? Como aquela parra.
você não sabe se ele é qual etnia. É isso que você falou, Pedro. A cultura vai determinar o adoecer, a compreender o adoecer e a cura, tá? Exatamente isso. E, professor, mais adendo, é que você vê que eles já tratam a doença da mente já há muito tempo, coisa que só hoje em dia que as pessoas estão começando a pensar, que hoje em dia se você fala, dependendo da pessoa, você fala para ela ir para o psicólogo, ela vai te achar que você está chamando ela de doida, né? No Brasil, né, Pedro? No Brasil, né, Pedro? Com certeza. Se a gente sai do Brasil, você vê que nos outros países tem distúrbios, vão buscar tratamento na psicologia. Se você é de uma cultura, de um povo originário, né, se você é um indígena do Canadá, descendentes de indígenas dos Estados Unidos, ou em toda a América, ou é um outro povo originário, um outro povo na África ou na Malásia, eles vão tratar com a cultura deles, né? Vão tratar da mente, é isso que você falou, são chás, são mil formas de tratamento. É verdade, são as curas xamânicas. Os pajés, Pedro. Os pajés, né? Obrigada, Pedro. Vou computar isso. Quem mais quer falar? Quem mais tem alguma coisa? Cara, gente, o Ailton Krenak trouxe muitas informações para gente. O que mais que ele fala? Tem cachorro morrendo de Covid? Tem onça morrendo de Covid? Tem uma colocação que o cara fez uma piadinha, o cara fez uma piada lá, mas uma coisa muito interessante. Quem danifica a Terra, o meio ambiente, né? O ecossistema, esse negócio de meio ambiente também tem até pavor. Então, são ecossistemas. Quem fala? Quem mais comenta? Então, professor, não sei se esse seria o comentário agora no momento, mas uma coisa que me chamou a atenção é que quando o indígena ele vai a óbito, no atestado de óbito não indica que ele era indígena. É isso mesmo? Diz que ele é pardo. Pardo. Pardo é uma denominação do IBGE para cor da pele. Preto ou pardo, é negro. Aí é a denominação que é usada no Brasil, coloca pardo. Aí você não sabe se ele é indígena, exatamente isso. Acho que isso reforça mais ainda, né? A exclusão, na verdade, de uma certa forma, né? E vai caindo no esquecimento, porque a gente não tem, assim, como quantificar o número de indígenas que estão indo a óbito por conta, né, de Covid, por exemplo. Né? A gente não tem como fazer esse estudo epidemiológico. Exatamente. Quem está falando? Edinalva, isso é o que ele falou. Você cria uma invisibilidade alguém de vocês viu na televisão, entre no consórcio de estatísticas, em algum momento vocês viram aquelas... Ainda bem que tem o consórcio de meios de comunicação, vocês sabem que as estatísticas e os gráficos que nós temos nas TVs e nos jornais não são feitos pelo Ministério da Saúde, são feitos por um consórcio da imprensa, né? Jornais. Vocês sabem disso, né, gente? Não sabem? Ou não? Sim, a gente sabe. Sim. O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, vários jornais que se uniram para recuperar para pegar esses números e divulgar, porque senão a gente não estava sabendo quantos estão morrendo, quantos estão doentes, quantos estão vacinados ou não. Porque o Ministério da Saúde não estava fazendo isso. Aliás, isso é pior do que o que na gripe espanhola também aconteceu isso.
o presidente lá não fazia, o Ministério, lá não existia o Ministério da Saúde. Não havia levantamento, então, um pool de imprensa. Quem mais fala? Quer mais informação, por favor? Mais alguma coisa? Nenhuma ideia? Oi. Diga. Então, o que eu ouvi de interessante, que deu uma certa martelada na minha cabeça, com um tom de preocupação até, que ele falou que se a gente não... Se na retomada, né, depois da pandemia, o negócio voltar ao normal, que na retomada, se a gente continuar no mesmo ritmo que a gente estava antes, ou até mesmo aumentar daqui a algumas décadas, acho que foi isso mesmo que ele falou, daqui a algumas décadas a gente provavelmente não vai estar aqui, ou como se a gente fosse aniquilado, né, da existência da Terra, porque assim, igual você comentou alguns minutos atrás, o único ser da Terra que realmente lesa a Terra, tipo, machuca o ecossistema e tudo mais, é o ser humano, né, porque os animais vivem em sintonia mais com o meio ambiente já há muito tempo, né, eles estavam aqui antes da gente e bem provável que eles vão ficar aqui depois da gente, né, e só o ser humano que consegue machucar a Terra do jeito que a gente machuca, né? Exatamente, Paulo Vitor, exatamente. E achei interessante que ele lembra o Einstein quando ele fala que a vida na Terra não começou com os humanos, né? Mas provavelmente ela vai terminar sem os humanos. Você sabe, Paulo Vitor, que aquilo que ele falou que há muitos anos os cientistas, os epidemiologistas, porque são informações que elas não circulam na grande mídia. Mas há algumas décadas os cientistas, os epidemiologistas vêm alertando, mas há muito tempo, para o perigo de um descontrole, né? Só que não se sabia de onde vinha a paulada, sabia que alguma coisa ia acontecer. Sabe, eles estavam assustados por conta não só disso e também da grande concentração de renda e da vida das pessoas que está de pessoas que estão vivendo em precárias condições. Porque viver em precárias condições de moradia, de residência, significa também ter a saúde abalada, se alimentar, não se alimentar adequadamente, não poder ir ao médico regularmente, isso tudo é um todo. É que o legal do indígena, do Ailton Krenak, ele que, como você falou, Paulo Vitor, ele dá uma sacudida na gente, que num primeiro momento pode até ser meio pessimista, mas num segundo momento a gente vê que a gente é isso que você falou, né, Paulo Vitor? Só a gente se danifica, preda, né? E tem uma lenda também dos Yanomamis, dos índios Yanomamis, tem um livro também muito bonito, ele é um xamã, o Davi Copenaua, que há muitas décadas, há muito tempo, os Yanomamis vêm falando que um dia o céu vai cair sobre nossas cabeças, e a gente vai ficar com muita dificuldade de segurar esse céu, e a gente vai ficar sem forças. Ou seja, eles estavam dizendo que havia uma destruição, que há uma predação e que alguma coisa aconteceria. Isso não é ter bola de cristal, de jeito nenhum, porque cientista não prevê o futuro. Povos indígenas não prevêem o futuro, né? Os cientistas, eles trabalham com dados, com pesquisas. E lendo tudo, todos os dados, aquecimento da Terra, a gente está vendo isso acontecer. Não precisa nem se a gente quiser fechar os olhos, a gente não percebe que está acontecendo enchentes absurdas na Bélgica, na Alemanha, coisa que não se via, né? Não se via. E o quanto a pandemia está mexendo com os governos, porque é verdade, o Brasil é um dos países, o único país no mundo que é saúde pública, que existe o SUS, que é o Sistema de Saúde Pública para Todos. Quando a gente viaja para a Europa, a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de pisar em território, eu posso falar porque eu morei lá, você tem que pagar um seguro. E esse seguro está incluso assistência médica. Tem que ter plano de saúde, né? Então, tudo isso está sendo pensado. Todo mundo está sendo sacudido, não é só a gente, não. Como a gente vai sair disso, que é a grande questão.
vai sair como barata no açúcar ou como pessoas conscientes, né? Porque pararam em algum momento. Quem mais fala? Ele fala uma coisa bacana, uma saída aí bacana dos holandeses. Quem percebeu? Alguém percebeu? Quando ele fala dos holandeses? Tem gente. Ninguém quer falar mais? Então eu vou compartilhar uma tela aqui. Vamos acabar, porque também a gente vai cansando, né, gente? Vamos combinar. Vê se vocês conseguem ver a tela, por favor. Me deem um sinal. Conseguimos sim. Conseguem? Tá, obrigada, queridinha. Para fechar, quando... esqueci de ver a data a entrevista foi no início do ano, tá, gente? Se eu não me engano, agora eu estou na dúvida se foi no ano passado, se foi nesse ano. O que eu quero ver se passou. Passou a tela? Passou sim. É isso que eu trago para vocês. Segundo o último censo do IBGE, que foi em 2010, porque em 2020 não teve, o ano passado não teve, porque o governo não fez o censo, nem permitiu que se fizesse, nem virtual, a gente está com dados de 2010. A população indígena brasileira era de 817.963 povos habitantes, né, indígenas, indivíduos. A gente tem na zona rural, vivendo na zona rural, 502.783. São essas pessoas que ainda estão vivendo de alguma forma no campo. Como elas estão vivendo? Em que condições? As mais precárias possíveis, porque elas não têm, nem sempre elas têm terras boas, né? Por exemplo, se vocês ouviram o Krenak falando de Mariana, eles não têm rio, eles não têm nem... Eu trabalhei com indígenas Guarani do Espírito Santo, e eles não tinham mais rio para pescar, era de chorar. A pajé, uma mulher, que olhava para o rio doce e falava: aqui não tem mais peixe, aqui não tem mais boto, aqui não tem mais nada. Eles viviam da pesca. Bom, nas zonas urbanas, 315.180. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. O Ailton Krenak, na entrevista dele, ele fala de indígenas mortos. Ele fala na entrevista 200 pessoas. 200. Os dados que eu trouxe para vocês, porque assim, como os povos indígenas não são recenseados, não são contados sequer, como a colega de vocês falou, quando morre no hospital, sequer diz qual etnia diz que ele é pardo, foi necessário que os próprios povos passassem a saber quantos morrem, quantos estão doentes e quantos povos estão afetados. Por isso está aqui fonte, APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Essa articulação que foi fazer esse levantamento. Porque eu nunca vi em TV nem em lugar nenhum, só em APIB ou outro órgão mais que dão visibilidade, como a Edinalva falou, aos povos indígenas. Então, em 8 de fevereiro, haviam 47 mil casos confirmados. Em 9 de agosto, são 57 mil, tá? Para aquela população, desculpa, perdi, para uma população de 817 mil, tá? São 57 mil mortos pela Covid. Na entrevista do Ailton Krenak, eram 200 pessoas. Então, foi acho que foi no final do ano passado, aquela entrevista. Porque em fevereiro já tinham 953 indígenas mortos que a PIB conseguiu registrar. Hoje, eu peguei isso ontem para a aula de hoje, deixei para atualizar hoje. Eu tinha outros meses. São 1.166 indígenas mortos.
Né? E o Ailton falou, vocês podem achar que é pouco, porque agora, e eu repito a fala dele, já perdemos mais de 500 mil brasileiros, mas nenhuma vida vale mais do que a outra. Nenhuma vida vale menos do que a outra. Né? Em fevereiro, haviam 161 povos afetados. Hoje, ontem, já eram 163 povos afetados. O que eu queria falar para vocês é o seguinte. Oi. Diga. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Hein, gente? Alguém quer falar? Não? Ninguém quer falar? Alguém queria falar? Eu perdi o... Eu cortei aqui o pensamento porque eu vi que alguém queria falar. Não? Professor, acho que foi eco do microfone. Foi eco? Tá, obrigado. Olha, eu vou ligar meu computador. Se acontecer alguma coisa aqui, eu volto, hein? Meu computador é muito doido. Tem hora que eu ligo na bateria e ele apaga. Bom, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, que para fechar, por que eu trouxe aqueles números? Porque são números que, se a gente quer ter um olhar acurado, sensível, é preciso ouvi-los, né? É preciso ouvi-los com esse olhar que a gente desenvolve, aprende na antropologia, né? Nas ciências humanas. No AVA, vocês têm um artigo que se chama Impacto Social Total, Covid-19 dos povos indígenas no Brasil, bem pequenininho, ele tem 3 páginas só, mas bem resumidinho, ele é só assim uma introdução de uma revista, do Caderno de Saúde Pública da Fiocruz. É só uma introdução, sabe? Mas que eu achei interessante, porque ele traz 3 coisas muito interessantes que eu acho. A primeira é que, ao contrário de nós não indígenas, que se você sai perguntando, você sabe o que foi a gripe espanhola? Ninguém sabe. Né? Se produziu silêncio, não se fala, como se nunca tivesse ocorrido na história da gente outras tantas epidemias. Né? Na verdade, muitas outras epidemias aconteceram. Eu estou participando de umas... Não é bem um curso, são as lives da Santa Casa de Misericórdia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a Santa Casa de Misericórdia sobre as pandemias da Idade Média até hoje. Nossa! Quantas ficaram invisíveis? Por isso que a gente agora a gente não tem memória. E aí, no texto que eu deixei lá para vocês, eu queria que vocês dessem uma olhada, porque os povos indígenas, eles, na tradição e na preservação das tradições ancestrais, se tem uma coisa que eles nunca esquecem, são as pandemias que dizimaram as populações. A gente não sabe qual pandemia aconteceu antes da gente, quer dizer, algumas pessoas não sabem, mas os povos indígenas, todos, sabem que os povos, os seus parentes, seus ancestrais, foram mortos por sarampo, por influenza, por malária, por tuberculose, numa situação que não é um caso de tuberculose, não, é de contaminar a aldeia inteira, de contaminar um povo inteiro. Então, eles foram tão violentados na sua vida, né, durante a vida, que eles não se podem esquecer. E sempre estão atrelados essas pandemias quando por exemplo, na Amazônia, quando se foi abrir estradas. Abrir estradas. Vai abrir a Transamazônica. As pessoas vão trabalhar e vocês sabem que eles não têm como se defender de até uma gripe. E os operários, os engenheiros e as pessoas que iam trabalhar na abertura de
estradas, né, de BRs e da Transamazônica, quando eles foram, eles estavam doentes. Por exemplo, nós, quando vamos estudar alguma aldeia indígena, a gente nunca sai de onde a gente está e entra na aldeia. Nunca pode fazer isso. A gente sempre, os antropólogos saem das suas casas, das suas cidades, ficam 14 dias de quarentena em algum lugar, sabe? Ou num hotel, ou numa casa, ou numa barraca, acampado, não interessa. Se em 14 dias não tiver febre, não tiver um resfriado, não tiver nada, aí pode estudar. Você pode entrar na aldeia. Fora isso, você não entra. Isso é protocolo de estudo. Né? Mas para você abrir estrada, para você derrubar mata, ninguém tem essa preocupação. Nenhum governo teve essa preocupação. Então, as comunidades foram muito, extremamente afetadas, né? E, então, o que o Ailton Krenak fala, e aí eu já estou fechando aqui, porque você já deve estar cansado, é que, desde o início, o povo deles, os Krenak, sempre viveram confinados, né? Lá em 1923, quando o governador limita a terra, eles não podiam sair dali. E os Krenaks são caçadores, sabe? Mais do que agricultores, eles plantavam, porque agora eles estão vivendo de caminhão-pipa de água e de cesta básica, porque a terra não dá para plantar mais. Porque o Rio Doce, que era o rio utilizado para a agricultura, o rio está... Só quando a gente vai lá, não sei se vocês já foram para alguma região, para algum estado, Minas Gerais ou Espírito Santo, que o Rio Doce passa, é inacreditável, não tem vida. O rio está morto. Ele não tem mais peixe, ele não tem mais nada. Foi profundamente contaminado. Não cresce mais nada. Não nasce mais nada. Nem plantinha. Então, o meu objetivo aqui, gente, foi justamente tentar, pelo menos, a gente perceber que existem outras formas de se compreender a saúde, a doença, e que elas podem nos ajudar profundamente quando a gente vai se relacionar com as outras pessoas, e também na nossa forma de fazer o nosso, né, de exercer a nossa profissão, né? No caso, vocês, que serão médicos ou pesquisadores e médicos, tá? Alguém quer falar alguma coisa para a gente fechar? Alguém quer fechar? Hein, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Hein, pessoas? Alguém quer comentar? Estou aguardando para fechar. Hein, pessoas? Vamos falar e fechar? Oi, tem alguém aí? Professora, só um comentário. Por favor, por favor. É que realmente é muito importante assim a gente conhecer um pouquinho, né? Embora a gente imagine que isso está muito longe da gente, mas que pelo menos a gente repensando em tudo isso faz a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né? E imaginar que de repente ali na frente a gente pode se deparar sim com uma pessoa que veio, né? Com um indígena, e que a gente tem que dar uma atenção, a gente tem que conhecer um pouquinho da cultura, da história, e principalmente do sofrimento e de todo esse contexto que eles vivem e convivem até hoje, né? E tem também uma coisa importante, o planeta que eles habitam é o mesmo que nós habitamos, né, não? Né? Não é? Não tem como separar, tem? Não tem. Não tem como separar.
Nós vivemos, habitamos sobre a mesma, sabe, sobre o mesmo planeta, sobre a mesma Terra. Agora, a forma de olhar para ela que é diferente, né? Quem é o civilizado aí? A gente pode até pensar, quem está mais preocupado com a vida daqui a várias gerações? Quem está mais preocupado com a saúde? Quem está mais preocupado? Não são perguntas que é para a gente pensar, porque coloca em xeque toda a nossa construção, né, enquanto não indígenas, né, que não tem acesso a nada. Bom, meu chat aqui da reunião está uma maravilha, não tem nada escrito. E quem está me escrevendo também não estou conseguindo ver nada. Que estranho. Alguém quer falar alguma coisa ou podemos fechar? Professor, eu acho que está tudo certo. A gente pode fechar já. Podemos fechar? Acho que todo mundo está bem entendido já. Seu porta-voz, Pedro? Seu porta-voz? É que eu tô mais perto aqui do mouse. Vocês estão na biblioteca em que lugar? Me fala para eu entender. Ah, a gente está na sala. A gente está dentro da sala de aula. Você estava na biblioteca? Não, esse é outro grupo que eu não sei. Esse é um outro grupo que veio, que está lá na biblioteca. A gente está na sala. Tá. Apareceu aqui para minha Rosto. A lista. Liga a câmera dela, né? Gente, vamos todo mundo aparecer. Que ótimo que eu posso ver vocês. Que ótimo. Eu já estava achando que vocês não estavam aí. Não, pô. Cara, o virtual, eu achei que vocês estavam na biblioteca, porque agora que apareceu para mim um chat da biblioteca, uma lista aqui. Lucas me passou da biblioteca. Vê se é isso. Eu. Tá Lucas, eu, Cláudio, Aurélio, Lucas e Cláudio. 2 Lucas. Isso. Ele tá na biblioteca. Isso. Pedro tá com a Júlia. Mayra? Ou Maíra? Maíra tá sem acento, tá, Maíra? Maria Vitória, Caio, Tinalva e Pedro Henrique. Aí botei o Eu tô aqui também, professora Lindsay. E o Frederico. Bom, aqui tem Fred, Felipe, a Giovana, eu agradeço por ter participado, Giovana. Imagina, professora. Tudo certo. Giovana colaborou, Paulo Vitor. Quem mais colaborou? Essas colaborações são muito importantes, gente. Na hora que vocês ficarem engasgados, isso vai acontecer. Pedro Henrique, não sei mais. Liz, quem mais? Só, o Fred, eu acho que estava... Tá certo isso? Tá certinho, professor. Então tá, beleza. Agora tá, já achei aqui. Fred e Felipe. É porque eu escrevi errado. É Frederico. Depois eu não acho o nome na lista. Vou ficar, porra, não tem... Xinguei. Tá gravando. Tá aí. Eu vou ficar procurando, sem sobrenome, não, ainda tem um Demelo. Tudo bem. São irmãos, Felipe e Fred? São. Gêmeos? Não. Legal poder gêmeos, que a gente nunca sabe quem é. Pode até assistir aula pelo irmão, né? Aham. Tá bom. Eu espero que vocês... Eu espero que tenha valido a pena, do seu ponto de vista, da gente parar para pensar. Sabe como, gente? Parar para pensar que o nosso mundo não é único. Não é único.
né? O nosso mundico, né? Tá? Beleza? Beleza, professora. Obrigado. Ai, vocês podiam ter deixado aquela câmera aberta para ver vocês antes, hein? Ah, puxa vida, fico aqui sozinha falando. Vocês podiam ter deixado a câmera aberta. Na próxima a gente abre, professor. É, por favor. Na próxima, o ano que vem, né? É porque só tem essa aula. Ah, entendi. Entendeu? É. Tá, pessoas. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar. Senão, a gente pode começar a fechar. Eu espero que tenha valido a pena. O material tá lá. Tá? Qualquer dúvida, manda uma mensagem e cuidem-se, tá? Tá bom, professora. Obrigado. Obrigada, Tchau. Tchau, professora. Se cuida. A próxima vez, abre a câmera, né? Muito chato. Tá bom. Tchau. Beijo. Beijo. Fiquem bem, hein? Tchau, professora. Boa tarde para a senhora. Para você também, Paulo Vitor. Muito obrigada. Lucas, Tchau, valeu. professora. Boa tarde. Tchau, Daniela. Boa tarde. Valeu, Luana. Valeu, outra Luana. Cléo, com esse sorriso lindo. Vitor. Valeu, Vitor. Tchau, professora. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Fiquem bem, hein, pessoas? Se cuidem. Obrigada, Laura. Deixa eu anotar esses nomes de todos.